Olá! A Revista da Semana está começando e traz para você o que foi notícia no Senado nos últimos dias. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, aceita pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. O Congresso aprova mudança na meta fiscal do governo que prevê déficit primário de 120 bilhões de reais. Representação contra senador Delcídio do Amaral no Conselho de Ética. Veja o resumo da semana. O início do processo de impeachment contra Dilma Rousseff repercutiu no plenário do Senado. Os governistas criticaram a decisão do presidente da Câmara. Fica claro aos olhos da nação que ele não está preocupado em cumprir a Constituição, que ele não está preocupado com o país, com a nação, com a crise. O que ele quer é apenas colocar mais fervura no caldo e assim tentar com que a sua pessoa saia do foco das atenções políticas e dos noticiários policiais desse país. A senadora Fátima Bezerra classificou a atitude de Eduardo Cunha como retaliação. Disse que o deputado só autorizou o início do processo depois que o PT anunciou que votaria pela cassação do PMDBista no Conselho de Ética da Câmara. Ele é acusado de ter mentido à CPI da Petrobras sobre contas na Suíça. É muita cara de pau do senhor Eduardo Cunha ao anunciar o processo de impeachment da presidenta Dilma, justificar, ao anunciar esse processo, que estava fazendo isso, imagine, senadora Gleisi, movido pelo sentimento de nacionalismo e patriotismo. É muito cinismo desse senhor. A oposição negou relação entre uma coisa e outra. Foram cidadãos que provocaram o parlamento com a apresentação de uma realidade objetiva de grave fragilidade institucional e de contundentes atentados à ordem constitucional. Aqui vale citar a declaração de Hélio Bicudo, para quem não cabe agora perquirir as motivações internas de Eduardo Cunha, uma vez que ele não fez mais do que sua obrigação. E o líder do Democratas pediu pressa no julgamento do processo. O que não é correto e que eu não tenho como argumentar para o cidadão que está em casa, que nos elegeu, é que diante de uma gravidade como essa, que é exatamente o impedimento da presidente da República, essa casa fecha para o recesso. Os fatos não estão instruídos, eu não conheço o que é que o processo contém. Dependendo do que acontecerá na Câmara, virá ou não para o Senado, portanto, não é prudente antecipar qualquer posição. O início do processo de impeachment foi apenas o encerramento de uma semana marcada por embates entre governo e oposição. No Congresso, o projeto que reduz a meta fiscal para 2015 só foi aprovado após quase 7 horas de manobras e discursos dos dois grupos. Já é o segundo ano consecutivo que o governo não respeita a lei de diretrizes orçamentárias. E desrespeitar a lei de diretrizes orçamentárias é crime de responsabilidade. Fernando Henrique Cardoso mudou a meta por medida provisória. Governo de São Paulo mudou a meta em 2012, 2013, 2015. Com que autoridade os senhores vêm fazer esse discurso aqui no plenário no dia de hoje? A meta original previa um superávit de 55 bilhões. Em outubro, o Ministério do Planejamento anunciou que as contas do governo teriam um déficit de quase 52 bilhões de reais. Com a aprovação do projeto, o déficit em 2015 pode chegar a quase 120 bilhões de reais. No Senado, Rede e PPS apresentaram na terça-feira representação contra o senador Delcídio do Amaral no Conselho de Ética do Senado. DEM e PSDB manifestaram apoio à representação. Nós tivemos a cassação do líder Estevam, nós tivemos a cassação recente do Demóstenes, nós tivemos a renúncia de 3 senadores que, quando sentiu que o Conselho de Ética iria optar por uma suspensão do mandato ou cassação do mandato, eles renunciaram.
E nenhum desses casos nós tivemos menos que 60 dias. Esta é a terceira vez que um pedido de impeachment começa a ser analisado no Congresso Nacional. Getúlio Vargas foi absolvido pelo parlamento em 1954 e Fernando Collor perdeu o mandato em 1992. Veja como deve ser analisado o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. No plenário da Câmara, o deputado Eduardo Cunha comunicou oficialmente a decisão de aceitar o pedido de impeachment contra Dilma Rousseff. Ele acatou os argumentos de que a presidente da República cometeu crime de responsabilidade contra leis orçamentárias, principalmente ao editar neste ano 6 decretos no valor de R$2,5 bilhões de reais, sem previsão legal. Há, portanto, justa causa a justificar o recebimento desta denúncia e também há indícios de autoria, considerando a responsabilidade da Presidente da República pela lei orçamentária. Cunha criou uma comissão especial formada por 65 deputados. Ela vai dar um parecer sobre o prosseguimento ou arquivamento do pedido de impeachment. PT e PMDB terão 8 parlamentares cada. PSDB, 6. PP, PSD, PR e PSB, 4. PTB, 3. Outros 6 partidos vão indicar 2 representantes cada e 12 legendas terão um parlamentar. Os partidos devem indicar os representantes até a próxima segunda-feira. Na terça, a comissão se reúne para escolher o presidente e o relator em votação secreta. Depois de ser notificada, a presidente Dilma Rousseff tem prazo de 10 sessões da Câmara para apresentar defesa. Depois disso, a comissão tem 5 sessões para votar um parecer a favor ou contra o impeachment. Esse parecer não é definitivo, serve apenas para orientar o plenário da Câmara. A instalação do processo depende do apoio de 2/3 dos parlamentares, ou 342 deputados. Se for admitido, o pedido de impeachment segue para o Senado. A sessão de julgamento é comandada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Uma eventual condenação também depende do voto de 2/3 da Casa, ou 54 senadores. É o mais alto quórum que a Constituição prevê, né? É um quórum superior à aprovação de uma proposta de emenda à Constituição. A ideia é que você está alterando o resultado da vontade popular. O presidente da República foi eleito por voto direto e o processo de impeachment leva à perda do cargo. Dezembro é época do Congresso Nacional aprovar o orçamento do governo federal para o ano seguinte. O trabalho dos parlamentares e assessores é intenso, com sessões que muitas vezes varam a madrugada na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. O Tadeu Fanes, nosso especialista em regimento, explica o papel da comissão. A Comissão Mista de Orçamento é composta por deputados e senadores e é dirigida por um presidente e 3 vice-presidentes escolhidos de acordo com a proporcionalidade partidária. Os cargos de presidente da comissão e dos relatores da Lei Orçamentária Anual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias são exercidos alternadamente por deputados e senadores. Além de ser responsável pelo exame do Plano Plurianual, da LDO e da Lei Orçamentária Anual, a Comissão Mista de Orçamento examina as contas do presidente da República e acompanha a fiscalização orçamentária. A proposta que permite a repatriação de recursos mantidos no exterior e não declarados à Receita Federal foi aprovada na última quarta-feira na comissão especial criada para analisar os projetos da chamada Agenda Brasil. Esta é uma das medidas previstas para aumentar a arrecadação do governo em 2016 e está sendo avaliada em regime de urgência constitucional pelo Senado. Terça-feira é o último dia para que as comissões ofereçam pareceres à proposta. Quem enviou dinheiro para o exterior sem declarar a Receita Federal vai poder regularizar a situação. Para isso, é preciso pagar multa e imposto de renda. O percentual será de 30% sobre o valor que o contribuinte mantém lá fora. A medida só vale para recursos e patrimônios de origem lícita adquiridos até 31 de dezembro de 2014. Quem fizer a declaração de forma voluntária poderá ser perdoado de crimes como sonegação fiscal, evasão de divisas, falsidade ideológica, sonegação de contribuição previdenciária, entre outros. As regras não valem para funcionários que exercem função de direção e para políticos e familiares.
Pelo projeto original do governo, parte do dinheiro arrecadado seria destinada a um fundo para compensar perdas com a proposta que pretende unificar o ICMS. Mas uma mudança de última hora aprovada na Câmara estabeleceu a divisão do dinheiro entre estados e municípios por meio dos fundos já existentes. Na Comissão da Agenda Brasil, o texto recebeu emendas, mas o relator manteve o que foi aprovado pelos deputados. O relator na Câmara dos Deputados fez a alocação do recurso para o Fundo de Participação dos Municípios e o Fundo de Participação dos Estados. Então, portanto, eu não alterei essa regra, até porque, volto a dizer, se fizesse a alteração, nós teríamos, de forma muito imediata, ter que retornar o projeto. Portanto, as regras são as mesmas regras estabelecidas pela Câmara dos Deputados. A boa notícia que destacamos na semana é a aprovação de um projeto que incentiva pessoas e empresas a produzirem energia a partir de fontes renováveis. O projeto aprovado na Comissão de Infraestrutura prevê que qualquer pessoa, condomínio, propriedade rural ou empresa poderá, além de produzir sua própria energia, gerenciar o consumo e ainda vender o excedente para a concessionária de distribuição local. O objetivo é estimular a autoprodução de energia elétrica a partir de fontes renováveis e consideradas limpas, como hidráulica, solar, eólica e biomassa. O projeto prevê o uso de recursos do FGTS para financiar a compra de painéis fotovoltaicos e microturbinas eólicas. A revista da semana encerra com um trecho do documentário Jango em 3 Atos, produzido pela TV Senado. Em 7 de setembro de 1961, Jango foi empossado na presidência da República. Prefiro pacificar a acirrar ódios. Prefiro harmonizar a estimular ressentimentos. O gabinete parlamentarista tinha Tancredo Neves como primeiro-ministro de Estado. O movimento para derrubar Jango foi acompanhado pelo presidente norte-americano. Era usado todo tipo de comunicação. Hello? Oh, Mr. President, this is George Ball. Yes, George. The anti-Gulag governors are apparently going to meet Wednesday, and on the basis of the information that Gordon has, there's a significant number of the governors who are prepared to move against Goulart, about 9 of them altogether, which is a very impressive number. O fato de você estar no exílio e não consegue se integrar e ao mesmo tempo não pode voltar, e a expectativa de não saber se você vai voltar ou quando vai voltar, né? Isso para um homem que foi presidente da República, que deu a vida dele, né, por esse país, é muito angustiante, né? Um sofrimento que não tem fim. Jango morreu 39 anos atrás, em 6 de dezembro de 1976, em Mercedes, na Argentina. Se você quiser ver o documentário inteiro e saber um pouco mais sobre a história do ex-presidente João Goulart, é só acessar o canal da TV Senado no YouTube. A revista da semana está terminando. Até o nosso próximo encontro.